dia, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um dia do nosso livro Oração. Hoje já estamos na sexta-feira, já estamos quase no repouso e graças a Deus por isso, porque as semanas, pelo menos para mim, têm sido super trabalhosas e com um cansaço extremo em que eu não tenho mais tempo para nada se não chegar a casa, comer e dormir, porque o cansaço tem sido muito mesmo. E por isso espero que vocês estejam todos bem de saúde e vamos então falar do nosso livro. O Espírito Santo veio no Pentecostes em resposta à oração. O Espírito veio sobre os discípulos que esperavam em oração com uma plenitude que alcançou cada coração. O infinito revelou-se com poder à sua igreja. Foi como se durante séculos esta influência tivesse sido mantida sob restrição. E agora o céu se regozijasse por ser capaz de derramar sobre a Igreja as riquezas da graça do Espírito. E sob a influência do Espírito, palavras de penitência e de confissão misturavam-se com cânticos de louvor pelos pecados perdoados. Palavras de gratidão e de profecia foram ouvidas. Todo o céu se curvou para contemplar e adorar a sabedoria do amor ímpar e incompreensível. Completamente admirados, os apóstolos exclamaram: "Nisto está o amor." Eles agarraram o dom concedido. E o que se seguiu? A espada do Espírito, de novo afiada com poder e banhada nos relâmpagos do céu, abriu caminho, cortando através da incredulidade. Milhares foram convertidos num dia. Amém. Devemos orar pelo Espírito Santo, como fizeram os discípulos no Pentecostes. O coração deve ser esvaziado de toda a profanação e purificado para que o Espírito nele habite. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, pela oração fervorosa e pela consagração de si mesmos a Deus, que os primeiros discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. A mesma obra, mas num maior grau, deve ser realizada agora. A menos que estejamos a avançar diariamente na exemplificação das virtudes cristãs ativas, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva seródia. Ela poderá estar a cair nos corações ao seu redor, mas não a discerniremos, nem a receberemos. A graça divina é necessária no começo. A graça divina deve estar em cada passo que se avança. E só a graça divina pode contemplar a obra. Não há lugar para repousarmos numa atitude descuidada. Nunca devemos esquecer os avisos de Cristo. Vigiai em oração. Vigiai e orai sempre. Uma ligação com um agente divino a cada momento é essencial para o nosso progresso. Podemos ter tido uma medida de Espírito de Deus, mas pela oração e pela fé devemos procurar continuamente obter mais do Espírito. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles necessitaram disso naquela época, nós necessitamos disso ainda mais hoje. Sem o Espírito e o poder de Deus, será em vão que trabalharemos para apresentar a verdade. É verdade. Sem Deus no comando e sem o Espírito para nos ajudar, nós não conseguimos falar a verdade aos outros. Reclama a promessa do Espírito pela fé. O Espírito é dado apenas àqueles que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua orientação e à sua graça. O poder de Deus aguarda a sua petição e a sua recepção. Esta bênção prometida, reclamada pela fé, traz todas as outras bênçãos após si. É dada segundo as riquezas da graça de Cristo e Ele está pronto a fornecer cada alma segundo a sua capacidade para a receber. É verdade. Orem pela chuva seródia. Devemos orar para que Deus retire o selo da fonte, da água da vida. E nós mesmos devemos receber a água da vida.
que, com corações contritos, oremos de modo mais fervoroso para que agora, no tempo da chuva serôdia, os aguaceiros da graça possam cair sobre nós. Em todas as reuniões que frequentamos, as nossas orações deveriam ascender ao céu, para que nesse tempo preciso Deus comunique calor e umidade à nossa alma. Ao buscarmos Deus para recebermos o Espírito Santo, Ele operará em nós de modo a dar-nos mansidão, mente humilde, uma consciência dependente de Deus, para obtermos a aperfeiçoadora chuva seródia. Se orarmos pela bênção com fé, recebê-la-emos como Deus prometeu. Vamos só falar mais um bocadinho. Sejam fervorosos na oração e no poder do Espírito Santo. O que necessitamos é vivificante influência do Espírito Santo de Deus. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Orem sem cessar e vigiem, trabalhando de acordo com as vossas orações. Ao orar, creiam, confiem em Deus. Estamos no tempo da chuva serôdia, quando o Senhor dará amplamente o seu Espírito. Sejam fervorosos em oração e vigiem no Espírito. Amém. Continua sempre a dizer, orem, vigiem, para que nós não sejamos enganados, para que quando Jesus voltar nós saibamos como é. Vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, para que não sejamos enganados pelo inimigo, para que tenhamos o Espírito Santo connosco todos os dias. E por aqui ficamos. Amanhã será o vídeo da Maria João. No dia de sábado, faço questão que seja sempre ela a falar. Semana passada não foi possível, porque ela teve alguns problemas e não teve tempo para fazer o vídeo, mas esta semana, com a graça de Deus, vai existir. Então, sejam felizes e um dia muito abençoado. Amém.